Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha todas as semanas. E a gente segue aqui com temas variados, né? Sempre na intenção de levar para você de casa conhecimento, entendimento sobre a vida cotidiana. E é por isso que nosso programa ele é um programa de conhecimento geral. Então a gente traz aqui desde a área de saúde, educação, cidade, política, todos são assuntos que a gente trata sempre aqui no Observadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho da área judiciária, né, da área do direito, e para isso a gente trouxe aqui um amigo querido que é o Dr. Alisson Castro, defensor público aqui em Marabá, Defensoria Pública que presta um serviço muito importante, representando uma parcela da sociedade que se não fosse, né, a existência da Defensoria Pública, teria dificuldade de se fazer representar, de garantir os seus direitos, porque, afinal de contas, tem um custo, né? Você contratar um advogado tem um custo e a Defensoria Pública ela é mantida pelo Estado para justamente representar as pessoas hipossuficientes, não é isso, doutor? É esse o termo? Isso, esse é o termo correto, hipossuficientes. Vou primeiro lhe dar um bom dia, lhe agradecer pela presença e deixar que o senhor mesmo explique um pouquinho mais sobre o papel da Defensoria Pública. Bom dia, Patrick, Roberto. Bom dia, os telespectadores do SBT, do programa Observadores. É sempre uma honra renovada para a Defensoria Pública se fazer presentes aqui no programa Observadores. Comigo já é a terceira vez, né, aqui no programa, então é um convite de muita honra para a gente estar aqui no programa Observadores, explicando a função da Defensoria Pública e o papel do defensor público. Então a Defensoria Pública, Patrick e telespectadores, ela é prevista na Constituição da República, né? A Constituição da República, no seu artigo 5º, ela já garante ao cidadão a assistência jurídica integral e gratuita. Esse dispositivo é conhecido como cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada. Para efetivar esse direito fundamental do cidadão, no artigo 134 da Carta Magna da Constituição Federal, o legislador constituinte, ele regulamentou a assistência jurídica integral e gratuita, atribuindo essa função à Defensoria Pública. Então, o legislador ele fala assim, que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, inicia-se um artigo. Então, é uma instituição que ela foi prevista para perdurar no tempo. Então, não podemos imaginar a Defensoria Pública como uma instituição transitória. A importância desse dispositivo, a Constituição usa a palavra permanente, da mesma forma para as Forças Armadas. Então, ela é uma instituição que não pode deixar de existir. A Constituição, então, fala que ela é uma função essencial à justiça. Ou seja, o Estado Democrático de Direito tem 3 funções, a de legislar, a de executar e a de julgar. Sem a Defensoria Pública não há poder judiciário, porque a Constituição usou a palavra essencial. Então ela fala que é uma função essencial à justiça. E qual é a função da Defensoria Pública? Ela fala também, o artigo 134, que é um instrumento e uma expressão do regime democrático, a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, por meio do acesso à justiça, ela promove a democracia, permitindo que aquela pessoa que não tem recursos acesse o Poder Judiciário. Por isso que a Defensoria Pública é uma expressão e um instrumento da democracia. Certo. E cabe, principalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos de forma ampla, integral e gratuita. É esse o papel da Defensoria Pública. Doutor, esse ano eu já trouxe defensores públicos aqui, seus colegas, né, da área civil, estiveram aqui explicando sobre os 40 anos da Defensoria Pública do Estado do Pará, 4 décadas. Ainda assim, né, mesmo 40 anos sendo bastante tempo, mas ainda é uma instituição nova, recente, né? Se a gente for olhar aí quanto tempo existe o sistema judiciário paraense.
E aí alguém vai perguntar, mas você já trouxe promotoras, defensoras públicas aqui esse ano no programa, por que você está trazendo de novo um, né? Porque o doutor Alisson trabalha especificamente na área criminal. E é esse o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a representação das pessoas que estão presas ou que estão respondendo a alguma situação na área criminal e que também merecem ser representadas, né? Eu até vou pedir para o Salatiel colocar aqui na tela a primeira imagem. Eu acho essa imagem muito representativa, a grade e aqui o cadeado. Obrigado, Salatiel. Porque nós vivemos numa sociedade, doutor Alisson, que nós herdamos isso, né, da história da nossa sociedade, de que, pela grande maioria das pessoas, quem comete um crime tem que ser jogado no calabouço e tem que morrer lá à míngua no calabouço. Esse seria o pensamento geral de uma boa parte da sociedade e a gente sabe que não é assim que funciona, né? O sistema prisional ele tem que existir para ressocializar, em alguma medida, aquela pessoa e devolvê-la para a sociedade, até porque se a gente ficar a vida inteira só jogando, empilhando pessoas dentro do sistema prisional, não vai ter cadeia que dê para tanta gente, né? Eu queria saber, o senhor como representante hoje, como é que vê esse funcionamento, se a gente realmente está conseguindo chegar primeiramente lhe consultar se a gente está conseguindo chegar a esse objetivo que é sonhado e que é expresso na Constituição de ressocializar as pessoas. Eu enxergo, Patrick, de uma forma preocupante. Nós temos hoje, segundo dados do CNJ, uma população carcerária de 832 mil presos. Sim. Então, para o público ter uma noção... No país, no Brasil, no geral, 82 mil presos. Eu tenho os números de Marabá, quando você acabar a resposta nós vamos falar. Esse número é maior do que a população de Roraima, Amapá e Acre, sim, dos 3 estados. Né? Então, a população que é a terceira maior população carcerária do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a China. 68% dos presos são negros, 40% são jovens de até 29 anos de idade. Então, eu acredito que nós prendemos muito e prendemos um determinado público-alvo, que são os jovens e os negros. Então, nós entendemos o seguinte, nós temos a terceira população carcerária do mundo e não temos o terceiro país mais seguro. Isso aí nos força a fazer uma reflexão. Será que a cadeia ela é realmente o único caminho? Né? Será que realmente prender por prender é a solução? Porque nós estamos realmente fabricando pessoas lá nas cadeias que vão sair e vão cometer crimes. Então, realmente... Até porque estão convivendo com criminosos que realmente... criminosos. Então, assim, a nossa Constituição, ela previu outras maneiras de punir, como a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, a suspensão e a interdição de direitos. Então, a prisão é importante, nós estamos pregando aqui o abolicionismo da pena. A pena é importante, ela deve existir, mas para aqueles casos mais graves. Não podemos tolerar que nós tenhamos a terceira população carcerária do mundo, uma população de 832 mil presos, crescendo cada vez mais, sem ter uma solução para isso. Algo está errado, algo precisa ser melhorado, algo precisa ser repensado para que não podemos aumentar cada vez mais a população carcerária do nosso país. Você citou os Estados Unidos como uma população carcerária maior que a nossa, mas que com certeza é um país que tem mais êxito do que a gente nessa questão da ressocialização, né? Com certeza. Porque é um sistema prisional que a gente sabe de excelência, né, que tem realmente a estratificação e trabalha no sentido de que a pessoa realmente volte para a sociedade depois de ter cumprido um rito no qual se depreende de que ela entende realmente a gravidade do crime que ela cometeu. Com certeza. E assim, especificamente aqui no estado do Pará, nós percebemos de um tempo para cá uma melhora
no sistema carcerário. Em que sentido? Basta ver que nós tivemos aí, de forma recente, uma rebelião em Altamira, Sim. em que presos foram decapitados. Então, eu acho que aquele momento ali foi um momento crucial no nosso sistema carcerário. A partir dali, o nosso governador, o governo do estado, ele tomou realmente as rédeas, botou um secretário novo, e aí as coisas começaram a fluir, começou a fazer concurso para a Polícia Penal. Hoje nós não temos mais servidores que eram terceirizados, carteira assinada, hoje nós temos policiais penais. Eu ia lhe perguntar isso, né? A nossa antiga SUSIP, né, que era Isso. Superintendência do Sistema Penal, mudou para a Secretaria, né? Hoje em dia a gente tem uma Secretaria que cuida especificamente das questões relacionadas à prisão, e o servidor público da área prisional, ele passou a ser considerado um policial, não é isso? Policial Então penal. temos uma polícia penal, Polícia penal. o que ajuda... por que criar uma polícia penal, né? Vamos lá. Em primeira instância, é o fato de que ele sendo considerado um policial penal, ele vai ter um treinamento mais especializado para lidar com o risco e os perigos que ele enfrenta. Perfeito. E ele também vai ter uma carreira também de policial, né? Ou seja, um salário melhor, etc. Que depreende-se que essas melhorias vão tornar aquele servidor público menos suscetível a talvez ali, né, uma pressão, né, ou um assédio dentro da prisão. O que a gente percebia, eu estou aqui desde 2010, é que a gente conversava com os servidores lá e disse, olha, defensor, aqui é um contrato, eu não tenho certeza se eu vou estar ano que vem aqui no sistema penitenciário. Então, aumenta a questão das fugas, das rebeliões. E como Muito bem lembrado. O servidor da SUSIP, grande parte eram contratados. Contratados. Né? Ou seja, isso também já abria espaço para aquele bandido que tinha mais situações, né, chegar ali e fazer a cabeça, né, para conseguir alguma coisa. Agora, na figura do policial penal, ele sabendo que se ele fizer qualquer coisa de errado, ele vai perder a carreira dele para a qual ele é concursado, ele tem mais a perder. Exatamente. Então, assim, foi uma mudança realmente para melhor. A gente tem contato, todo mês nós temos, como defensor, de ir às casas penais. Então, nós percebemos, desse governo para cá, uma melhoria na questão da organização das casas penais e na questão dos servidores, que hoje são concursados, são policiais penais e, como você muito bem falou, é uma carreira de Estado. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Alisson Castro, ele que é advogado, defensor público, né, trabalha para o Estado, na defesa de pessoas hipossuficientes, né, no caso dele, na área criminal. Então ele está dando uma aula aqui para a gente sobre como funciona a questão criminal. A gente tem muitas perguntas a fazer para ele. Eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no SBT. De volta com o programa Observadores aqui no SBT, quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão todos disponíveis na íntegra lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá que você acha rapidamente, já aparece ali no primeiro resultado. Dá um joinha lá pra gente, curte, manda para alguém. Esse programa aqui também, com o Dr. Alisson Castro, vai estar à disposição a partir da terça-feira, tá? Então você que está gostando do bate-papo, quer rever ou quer enviar para alguém, só procura lá Observadores Marabá, já põe para seguir, liga o sininho para sempre que a gente postar um programa novo, você poder ser avisado lá no YouTube, tá bom? Já agradeço a você de casa. A gente está recebendo aqui hoje o Dr. Alisson Castro, defensor público. Doutor, a gente ainda tem a gente ouviu muitos anos aqui falar do CRAMA, né? Isso. Como a penitenciária aqui de Marabá, que é o Centro Regional Agrícola Mariana Antunes. Regional Agrícola Mariana Antunes. A figura do CRAMA não existe mais, né? Ou seja, nós temos esse complexo prisional que ele abriga várias casas penais, né? Cada uma com a sua especificidade, Isso. né? Eu queria que você explicasse hoje como está dividido isso aí. Eu já vou adiantar aqui um número que o senhor mesmo conseguiu para a gente, de que atualmente essas casas penais juntas, né, perfazem 1.063 pessoas custodiadas, vamos chamar, né, de pessoas custodiadas, porque ali dentro está tanto quem
está apenado, está cumprindo a sua pena, quanto quem está também aguardando julgamento ou está preso provisório. Então, juntando essa turma toda aí, dá 1.063 pessoas que estão sob a guarda do Estado. Eu queria que você explicasse para a gente quais são essas casas penais. Perfeito, Patrick. Nós temos hoje o CTMM, né, que é o Centro de Triagem Masculino de Marabá, certo, que abriga, na sua maioria, presos provisórios, né, de Marabá e região. Então aquela pessoa que acabou de ser presa ou foi presa em flagrante, ela vai para o Vai para o CTMM. Aí nós temos presos lá de Marabá, de Tupiranga, São Geraldo, enfim, é a primeira casa penal. Nós temos também o Centro de Recuperação Feminino, que abriga as presas mulheres também de Marabá e região. Que é o CRF. O CRF. Nós temos também um complexo que foi criado, semiaberto, a unidade semiaberto, né, onde consta aqueles presos que já estão progredindo de regime, do fechado para o semiaberto. É outro complexo penitenciário. Nós temos agora, no lugar do CRAM, nós temos a cadeia pública de Marabá. Marabá, CPM. Isso, CPM, né? Então, nós temos esses 4 números de peso e eu acredito que ainda os presos mais leves fiquem ainda alguns do lado da delegacia da Folha 30. Que costumam chamar de casa de passagem. Casa de passagem. Então, são essas as casas penais aqui de Marabá. O CRAMA era um presídio que foi a primeira casa penal que eu me presenciei quando eu cheguei aqui em Marabá, realmente. 15 anos já que você está aqui? 13 anos, 13. Desde 2010. E aí a casa penal a gente via realmente que não comportava mais a situação dos presos, inclusive cheguei a estar na última rebelião que teve, em janeiro de 2018, por aí, antes da pandemia, 2019. Então, estávamos de plantão aqui no mês de janeiro, quando houve uma rebelião lá muito séria e quebraram cadeados. Então, assim, foi também um dos motivos que levaram a mudança realmente para melhor do sistema. Porque os presos realmente viraram a casa penal, como eles falam, quebraram os cadeados, exigiram a presença da imprensa. Foi um momento de muita tensão. Como nós estávamos de plantão, nos deslocamos para a casa penal, ficamos lá até a noite e, graças a Deus... o juiz da área também? Já da área, eu me lembro muito bem que era o doutor Bruno Favacho, que estava de plantão, eu, o doutor Bruno, e aí nós fomos para o presídio e tentamos resolver da melhor forma possível. Mas respondendo de forma objetiva, são essas as casas penais, um total de 1.000 presos, aproximadamente 1.063 presos. Vou até destacar porque eu tenho aqui também de casa por casa, né? No semiaberto 212, né? No CTMM, que é o de triagem, né? 280. No CRF, que é o feminino, né? São 106. No CPM, né? Que é a cadeia pública municipal, já é quem está cumprindo pena, né? Isso. 419, por isso o número maior. E a casa de passagem 46. Isso no dia que o senhor me deu, que tem 2 semanas já esse número, né? Com certeza. Mas a gente está se referindo a eles porque é o último número que a gente teve, mas obviamente nos últimos 15 dias já deve ter mudado. Isso, deve estar alterado. Essa correlação aí. E a nossa preocupação da Defensoria Pública com os presos provisórios é constante. Agora, neste ano, tivemos a oportunidade, vieram uma equipe do Defensor Público Geral, doutor João Paulo, e mais uma equipe de defensores, e nós conseguimos um feito, Patrick, inédito aqui em Marabá, que é atender todos os 1.000 presos das casas penais aqui. Então, eu tenho uma imagem que vamos passar aqui, Salatiel. O senhor está se referindo ao mutirão que vocês fizeram recente, né? Fizemos um mutirão. Essa imagem aqui, só para a gente não passar batido por ela, aqui é um atendimento, né? Atendimento médico, né? Atendimento numa médico. das casas penais, para as pessoas de casa saberem que lá não é só a pessoa ficar 24 horas atrás das grades, né? Então tem atendimento médico e tal. Então, aqui para vocês terem uma visão de como funciona o atendimento médico a quem está custodiado, né? Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor? Esse foi a nossa ação. Isso, aqui já é na ação que o senhor está se referindo, né? Se referindo. E aí nós se juntamos com a equipe de defensores e assessores e eu confesso que foi um desafio que nos deixou apreensivos, porque a quantidade de presos era muito grande para um número de defensores públicos, também não eram muitos defensores públicos, mas
conseguimos estabelecer uma escala de segunda a sexta-feira, de forma que Tem todos, imagem sua, tem todos os presos... atendendo, né? Esse rapaz que eu estava atendendo ele aí me chamou muita atenção, Patrick, porque ele era um preso do Tocantins. E aí a metade da cabeça dele estava com afundamento. E ele não andava e não falava. E aí sendo conduzido por outro preso. E aí eu me assustei, eu pedi o prontuário dele, eu estou analisando o prontuário dele, eu olhei o processo dele, e aí o que foi que eu fiz? Eu peticionei para o juiz e não tinha documento. Então o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, não tem um documento, não tem um laudo médico, o que eu vou fazer? Eu tirei a foto dele e juntei na minha petição, eu colei a foto dele na petição. E mandei para o estado do Tocantins. Eu acredito que o juiz deve ter soltado ele, porque eu acho que a pena dele, com esse afundamento no crânio que ele está, ele não falava, sendo conduzido por outro preso. Isso aí se encaixa bem na saúde que você fala, né? No direito à saúde. Então, assim, a Casa Penal, a SEAP também nos deu toda a estrutura para que nós pudéssemos aí cumprir essa missão de atender esses presos, de prestar aquilo que eu falei que está lá no artigo 134 da Constituição, prestar assistência jurídica integral e gratuita. A Constituição ela não fala, você vai prestar assistência jurídica integral e gratuita para a pessoa virtuosa. Não, ela diz que nós temos que prestar assistência jurídica integral e gratuita, por bom, por ruim, para quem cometeu crime, para quem não cometeu. Esse é o nosso papel, é isso que torna a Defensoria Pública mais relevante, com a função mais importante na sociedade. Certo. Doutor, eu não tenho como deixar de entrar nesse ponto, já que a gente está falando aqui de prisional, e voltando a dizer que, né, existe um entendimento do leigo, né, da parte da sociedade que é leiga, de que uma pessoa cometeu um crime tem que ser jogada no calabouço e largada lá esquecida, né? Então, eu nunca vou deixar de partir desse ponto, porque é a realidade mesmo, né? Não vamos ser hipócritas aqui. E a grande maioria também acha que, por que vai conseguir um advogado para representar esse cidadão aí que matou, né, que estuprou e etc. E talvez o entendimento dessas pessoas é de que, ao ter um advogado, a função do advogado seja livrar aquela pessoa da cadeia. E nem e aí é que eu queria que você explicasse a diferença, né? A sua participação, quando o senhor representa uma pessoa que, eventualmente, né, existem provas robustas de que ela realmente cometeu um crime, foi presa em flagrante, etc., cometeu um crime hediondo, eu entendo que a sua tarefa não é livrá-lo da prisão, mas ter certeza de que ele está passando pelo devido processo legal. Isso, perfeito. Falei besteira? Não, perfeito. É um erro primário das pessoas confundirem o defensor público com o assistido, a pessoa que cometeu o crime. Então, assim, nós, como você bem pontuou, nós não defendemos o crime, nós não defendemos o que a pessoa fez, mas nós estamos defendendo o direito da pessoa a ter defesa. É uma garantia da Constituição, tanto para quem roubou o banco, como para o dono do banco. Então, a Constituição ela é bem clara nisso. Todos têm o direito contraditório e à ampla defesa no processo judicial e no processo administrativo. Ela não fala assim, a pessoa que cometeu um crime terá direito à ampla defesa e contraditório. Não fala. O direito à ampla defesa e o contraditório não é somente da pessoa virtuosa. O direito à ampla defesa e o contraditório pertence a todos. A Constituição fala assim, a todos, no processo judicial e administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Sim. Então, é um dispositivo que eu acho de fundamental importância. Esse dispositivo, Patrick, ele nos remete à Constituição da Inglaterra, que é do século XIII, 1215. A gente chama no direito a Carta do Rei João Sem Terra aos seus barões. Então, você vê que é um dispositivo que vem do século XIII, de 1215. O contraditório e a ampla defesa não nasceu hoje. A construção da nossa legislação, do nosso arcabouço legislativo em relação à área criminal, nós herdamos, né, em muito
dos exemplos, né, norte-americanos, europeus, né, o que foi aplicado em outras culturas também foi agregado aqui à nossa legislação. Isso. Nós temos o sistema da Common Law, que é o sistema americano, que veio da Inglaterra, e nós temos o sistema romano-germânico, que é o nosso sistema. Mas nós temos aqui e ali um toque de direito common law na jurisprudência, no direito dos precedentes, que nos Estados Unidos é muito comum, caso Marbury versus Madison. Então, é um precedente dos Estados Unidos, é common law. Então, é o direito do precedente. O direito romano-germânico já é outro instituto. De forma que, quando a gente fala o contraditório e a ampla defesa, ele veio do direito romano-germânico, que veio arraigado por todo o sistema jurídico. Então, é um dispositivo muito importante. Na sua pergunta, está inserida o quê? O defensor, o advogado, quando ele defende, ele não está compactuando com o que a pessoa supostamente fez. Ele não está de acordo com aquela situação. Ele está defendendo a pessoa a ter direitos. Certo. Direitos que estão na legislação. Na legislação. Né? Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está tendo uma aula aqui de direito com o nosso amigo Dr. Alisson Castro, defensor público aqui em Marabá, ele que é da área criminal, e é justamente sobre isso que a gente está falando aqui. A gente estourou mais um bloco, vamos para um rápido intervalo. Eu peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores, nessa manhã de domingo aqui no SBT. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Alisson Castro, ele que é defensor público aqui em Marabá e na área criminal. Eu vou pedir para o Salatiel colocar mais uma imagem aqui na tela. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Júri absolve acusado de homicídio. A gente estava falando justamente sobre isso no final do último bloco e eu coloquei isso aqui, doutor, porque a gente teve uma polêmica aí nas últimas semanas de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que o Supremo é a maior instância do judiciário brasileiro, né? É um dos tríplices poderes, né? da República, e um ministro do Supremo se pronunciou dizendo que o Brasil está mais do que na hora de acabar com o sistema do júri para julgamento de crimes, porque ele considera que isso está arcaico. Eu queria a sua opinião como operador do direito e também um grande defensor, já com horas e horas e quilômetros rodados em júris, né? Representando partes em júri. Eu queria saber a sua opinião sobre essa polêmica que foi criada pelo ministro, que disse que acha que não é mais necessário ter o júri. Isso, com todo o respeito ao entendimento do ministro que defendeu essa ideia, nós discordamos, né, com todo respeito à posição dele, mas de forma jurídica, nós defendemos que esse posicionamento do ministro que fez essa defesa, ele não é correto. Por quê? A nossa Constituição, no seu artigo 5º, ela previu a instituição do júri. Então, o artigo 5º é a cláusula pétrea da nossa Constituição. Ela não pode ser modificada, em hipótese nenhuma, somente se surgir outra Constituição. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela diz: é instituída o Tribunal do Júri com os seguintes princípios. Aí ele passa a enumerar: plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, juridicamente, a manifestação do ministro, com todo respeito, ela não está correta, porque é uma cláusula pétrea, está na Constituição da República, no seu artigo 5º, que alguns dizem que é o artigo mais importante da Constituição, porque lá está todos os direitos e garantias do cidadão. E também entendemos que o Tribunal do Júri, ele decorre também da soberania popular. A Constituição fala assim, no artigo 2º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos nos termos dessa Constituição. Então, se o Tribunal do Júri é uma das manifestações da soberania popular, porque quando a Constituição fala que todo poder emana do povo, então o júri é aquela ocasião em que pessoas do povo são convocadas para exercer a sua soberania. Para o igual.
Ou seja, aquela pessoa ali, não igual no sentido de ter cometido crime, né? Mas uma pessoa, a sociedade decidindo sobre o futuro daquela outra pessoa da sociedade. E precisamos destacar que nem todo caso é elegível a júri, né? Ou seja, ele tem que ser pronunciado para isso, né? Isso. Ou seja, o juiz vai verificar se encaixa em todos os pré-requisitos para que se vá a um júri popular. Aí ele é pronunciado primeiramente, né? O acusado, o suspeito. E aí sim vai se passar todo o rito que envolve a escolha dos jurados. Né? São quantos jurados hoje no júri? Hoje são 25 no total e 7 no conselho de sentença. Certo, são 25 no total porque os demais ficam ali de espécie de reserva. Isso, né? Suplente. Suplentes. Então, e são 7 os que participam efetivamente. Isso. Tem toda as características, né? Esses jurados, eles são convocados anualmente. Anualmente. Né? Para isso, para essa participação. Eles têm que passar por uma série de situações, por exemplo, não sei se não é assim, não podem ter contato entre si. Isso, não pode. É um dos princípios, sigilo das votações, né? Não podem combinar os votos. Como é que você vai votar? Não existe. É diferente. Eles só se reúnem naquela parte final ali, que realmente todos igualmente vão dar suas opiniões, né? Isso. Então, assim, como você bem pontuou, o tribunal do júri, ele só julga homicídio, aborto, infanticídio e induzimento, né? Então são 4 espécies de crimes só que julgam o tribunal do júri, né? Todos envolvem a perda da vida humana. É o 121, que é o homicídio, 122, que é o induzimento ao suicídio, 123, que é o infanticídio, 124, que é o aborto com suas espécies. Então, todos envolvem óbito, né? Todos envolvem morte, ou seja, crime culposo não vai para júri. Certo. Então, assim, são só 4 espécies de crimes tentados ou consumados que são julgados pelo tribunal do júri. E no júri não é o juiz que decide se é culpado ou inocente, né? O juiz, ele é o árbitro do processo. Perfeito. E no final ele dá a dosimetria, né? Que é a decisão sobre como vai ser a pena, né? Quantos anos, etc. O Código de Processo Penal, ele estabelece as funções do juiz no tribunal do júri, né? E uma das que eu considero mais importante, que é o poder de polícia. Então, o Código de Processo Penal fala bem claro lá, o juiz, o tribunal do júri, ele exercerá o poder de polícia. Então, assim, ele controla uma fala, ele concede o à parte, ele não permite que o jurado, às vezes, com som cochile. Então, assim, quem está fazendo barulho no júri, ele pede silêncio. Então, ele fica ali controlando, como você bem pontuou, como se fosse uma analogia, um árbitro do futebol, controlando o debate para que, no final, caso os jurados condenem, aí passa para o juiz para aplicar a dosimetria da pena. Nesse caso de Jacundá aqui que a gente colocou, que inclusive eu peguei lá do seu Facebook, foi um dos primeiros casos seus de júri, foi? Isso, foi um dos primeiros júris que eu fiz. Por que deu em absolvição? Aí nesse caso aí, era um rapaz que matou uma outra pessoa porque ele via a mãe dele apanhando sempre da vítima. E aí ele foi crescendo e vendo a mãe dele apanhar, ou seja, que ele foi morar fora, veio morar aqui em Marabá. E quando ele retornou para Marabá, a mãe dele continuava apanhando, só que ele já tinha crescido. E aí o pai dele, o padrasto dele, na verdade não era pai, bateu na mãe dele e eles chegaram a se desentender e houve esse homicídio, né? Ele chegou a matar o padrasto e houve realmente, a nossa tese foi a de legítima defesa, que foi acolhido, né? Eu fiquei muito feliz com essa matéria. Quem me mandou foi o Barroso, lá de Jacundá, né? Nosso correspondente lá de Jacundá. Então, assim, nós se encontramos recentemente na Câmara, na Casa de Cultura, lá na casa, lá no evento que teve, lá do livro lá do seu pai. E aí a gente foi no Palacete Augusto Dias, nós se encontramos lá, eu disse, eu tenho uma matéria para lhe enviar. E aí ele me enviou essa matéria, eu fiquei muito feliz ele ter guardado, né, de recordação. Então foi esse caso, foi um caso de legítima defesa, o doutor José Godinho Soares, o magistrado, já se encontra em Belém, o servidor Valdomiro também nos assessorando. Então isso tudo fez parte da nossa trajetória como defensor público e ficamos muito felizes. Show, parabéns. Vamos passar mais uma imagem aqui, por favor, Salatiel. A gente tem mais uma aí, né? Aqui é um outro caso também, aqui já desses dias, né? Isso. Em que nós tivemos o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, reformando
decisão de Marabá, né? Isso. Na primeira instância. Esse caso assim, nos chamou muita atenção, Patrick, e nos deixou também muito feliz com o trabalho realizado, porque aconteceu o seguinte, nós, na época, o processo era físico, e aí o Ministério Público ficou 28 dias com o processo. E aí, quando o júri já estava marcado, e remeteu para a Defensoria Pública com 8 dias. E aí eu peticionei nos autos pedindo para o juiz remarcar o júri, porque o Ministério Público tinha ficado mais de 3 vezes mais tempo com o processo. E aí o juiz indeferiu o meu pedido, dizendo que eu já conhecia os autos e, portanto, o júri ia ser mantido. E aí nós impetramos diversos habeas corpus, né, tentando anular. O júri houve, né, e o assistido foi condenado. E aí nós alegamos o prejuízo à defesa, porque tivemos pouco acesso aos autos, dias de acesso, e fomos tentando anular o processo em várias instâncias. E aí chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública da União, ela entrou com habeas corpus. A DPU, né? A DPU, ela entrou, né, com um habeas corpus. Eu fui até o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça. Aí a DPU, vendo a situação, levou para o STF. E aí o STF, é como se fosse a corrida de bastão. Eu fui até um determinado limite e eles acompanharam, mas é a instituição que conseguiu a anulação. Então, qual foi a ordem do ministro? Anula o júri, vamos fazer tudo de novo, zera do começo e vamos ver como é que vai ficar novamente. Ou seja, aquele júri que houve, ele não poderia ter ocorrido. O que o magistrado devia ter feito era concedido o mesmo prazo para a defesa, adiado o júri, para que eu ficasse com o mesmo tempo com o processo, e aí estabelecendo a paridade de armas, que chama, Sim. a igualdade de prazo, aí ele poderia fazer o júri. Então foi por isso que o ministro... No caso aqui tinha uma condenação? Ele está condenado? Foi condenado a 16 anos. E ele já estava cumprindo essa pena? Já está cumprindo a pena. Então, e agora com a anulação? Ele é solto imediatamente? Aí volta o processo, o magistrado vai decidir. De acordo, o ministro não se manifestou se ele permanecer preso ou solto, mas o processo vai retornar para Marabá, ou seja, a magistrada vai olhar se ainda subsistem os motivos da prisão e vai verificar se deixa ele preso ou solto. Né? Então, assim, vai ser reavaliada a questão da prisão dele. Certo. E o júri vai ter que ter outro júri novamente. Se ele for absolvido, ganha a liberdade. Se for condenado, continua o status quo que ele permanece. Certo. Outra coisa que nós tivemos aqui, doutor, recente não, já esse ano, né? Inclusive foi o senhor que me alertou para isso, virou reportagem aqui no jornal, foi o fim da terceira vara criminal, não é isso? Isso. Os feitos dela foram transferidos para a primeira vara criminal, não é isso? Isso. E a que era a terceira vara criminal se tornou uma vara específica de competência de violência doméstica contra a mulher. Isso. Que é uma conquista nossa, né? O senhor já nos falou, na época, dando entrevista sobre isso, falou que considerou um avanço, né? É uma luta que era do magistrado doutor Aracaki, né? Alexandre Aracaki, que há muitos anos, né, acompanhava de perto essa situação. Foi uma vitória também dos movimentos que a gente tem aqui em Marabá de defesa da mulher, né? Que combatem a violência contra a mulher. Então, quero até mandar um abraço para as meninas, para todas elas, de várias vertentes, né? A gente sabe que tem várias entidades, a rede, né? As entidades que compõem essa rede de proteção à mulher e que foi uma vitória delas. Hoje a gente tem aqui em Marabá uma vara específica ou especializada de violência doméstica contra a mulher. Isso foi lá no início do ano, né? Essa mudança já tinha sido autorizada desde o final do ano passado, foi efetivada esse ano, já temos alguns meses dessa mudança, de forma que eu queria lhe perguntar se o senhor continua com a mesma opinião de lá para cá, vendo o que se avançou, que realmente foi o melhor a ser feito. O melhor a ser feito, a situação estava insustentável, ou seja, há os processos de violência doméstica, passando 3, 4 anos para serem julgados, ou seja, perdia toda a efetividade.
E os processos de júri se avolumando, tomando de conta da vara, ou seja, os servidores, eles deixavam o processo da violência doméstica e iam analisar o processo do júri. O servidor da vara chegou a dizer para mim que passava um dia inteiro no processo de júri. Então, vários processos de violência doméstica poderiam ter o seu andamento. Uhum. Então, os processos de júri se avolumando... Violência doméstica, que é importante que seja célere, porque muitas vezes a pessoa está convivendo com o agressor. Isso. Não é isso? E está precisando de uma medida protetiva, que seja decidida rápida, ou então a pessoa pode morrer, né? E aí o doutor Alexandre chegou aqui em 2017 e aí começou realmente a luta para poder desmembrar, tirar o júri da terceira vara criminal, como você pontuou. E aí o Tribunal de Justiça deliberou a divisão da vara, né? Então, ele colocou a competência do júri para a primeira vara criminal e deixou os nossos processos da violência doméstica em uma vara privativa. De forma que hoje, os nossos processos de violência doméstica, eles demandam uma resposta muito rápida, como você bem pontuou. Um crime de ameaça, apenas de 1 a 6 meses. Então, se passar muitos anos para ser julgado, qual vai ser a efetividade de uma ameaça? Uma lesão corporal de 1 a 3 anos. Então, são penas que elas não chegam a um patamar muito elevado e que elas necessitam de uma resposta imediata. A medida protetiva até que saía no prazo, a lei determina um prazo bem célere, né, para ser concedida a medida protetiva. Agora, o resultado efetivo do processo é que não vinha a contento. Ou seja, você passava 3 anos, né, para julgar um processo de violência doméstica, cuja pena máxima são 3 anos, demorava 3 anos para julgar um processo de crime de ameaça, que a pena máxima são 6 meses. Então, o processo, quando você vai instruir o processo, ouvir os policiais militares, eles não recordam mais de nada. Verdade. Então, assim, esse caso aconteceu em um determinado bairro de Marabá. Eu não me recordo. Tem como, eles pedem sempre, tem como você ler a denúncia, o meu depoimento aí, porque eu não me recordo. Então, ficava sem efetividade. De forma que essa mudança, ela foi fundamental diante da situação insustentável que nós estávamos enfrentando. Os crimes de homicídio devendo ser julgados e os crimes de violência doméstica demorando a ser julgados. Então, o tribunal tomou uma decisão acertada, no meu ponto de vista, e que vai conferir maior celeridade no julgamento dos processos de violência contra a mulher. E nos do júri também, né? Que passam a estar numa vara que cuida só disso. Tem uma última imagem aí, não é isso, Salatiel? Coloca aqui na tela. Essa aqui eu coloquei para lhe homenagear, né? Esse aqui foi um raciocínio seu aqui, um desabafo na internet, falando sobre o seu tempo de dedicação ao serviço público, né? 13 voltas ao redor do sol. Nesse dia 15 de julho, comemoramos 13 anos de carreira. Posso definir que ser defensor público é aquele que transporta a esperança dos assistidos, das assistidas, que muitas vezes colocam em nossos ombros toda a sua fé. Esses 4.728 dias de carreira representam muito para mim, pois nesse período busquei aprender a ser mais humano, a se doar sem esperar nada em troca e a, sobretudo, lutar sem cessar por aquilo que acreditamos ser justo e correto. Muito obrigado, Defensoria Pública, agradeço a todos aqueles que ao longo desses 13 anos estiveram compartilhando conosco nessa jornada não linear de erros, acertos, momentos tristes, alegres, mas sobretudo de muito aprendizado. Eu gostaria de dizer um muito obrigado para todos vocês. Gostei demais dessa sua colocação aí. O senhor que é um servidor público exemplar, dedicado, que ama o que faz e que presta um serviço tão importante. Em seu nome, parabenizar todos os servidores da nossa Defensoria Pública do Estado do Pará, que prestam um serviço importantíssimo a uma parcela da sociedade que, se não fosse a Defensoria Pública, não teria como efetivamente se defender e fazer valer os seus direitos, porque é a camada mais pobre da sociedade que precisa de mais esse atendimento. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, Patrick.
nesses 13 anos de carreira, eu dedico, né, primeiramente a Deus, né, que é o nosso Criador, o nosso Pai, a minha família, especialmente, também aos meus pais, George e Jessicleida, que me deram a oportunidade de trabalhar, de estudar, né, a minha família, né, que realmente essas palavras saíram do coração, né, e também aos meus colegas defensores e defensoras públicos. E eu também não podia também deixar de fazer esse registro a todo o Grupo Correio de Comunicação, né, nesses 13 anos que sempre souberam ser justos, né, criticando na hora que tem que se criticar, elogiando na hora que tem que elogiar, fazendo o seu papel de imprensa. Né, meu muito obrigado para todos do Grupo Correio de Comunicação, da direção a moça que trouxe água aqui para a gente. Então, eu me sinto muito bem, me sinto em casa e sempre me colocando à disposição da imprensa. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, na oportunidade que eu tenho de falar. Se todo servidor público trabalhasse com a imprensa ao seu lado, o serviço público seria diferente. Porque você está sempre jogando luzes no seu trabalho, colocando transparência, mostrando para a sociedade o quanto que você trabalhou, o quanto se você esforçou. Para o contribuinte, ele ter a noção para onde está indo o dinheiro dos impostos dele. Perfeito. Então, muito obrigado, né, pela lembrança, pela homenagem, e sempre estou me colocando à disposição de todo o grupo de Correio de Comunicação, televisão, rádio e jornal. Muito obrigado, Patrick, muito obrigado aos telespectadores, e conte sempre com a Defensoria Pública do Estado, essa instituição que é responsável, sobretudo, prestar orientação jurídica para quem precisar. A nossa razão de existir é o assistido da Defensoria Pública. No dia que o assistido deixar de procurar a Defensoria Pública, não existirá mais Defensoria Pública. Isso nunca vai acontecer, porque nós temos um corpo de defensores dedicados, comprometidos com a instituição e que tem um sentimento de pertencimento. Hoje nós temos aqui em Marabá 12 defensores públicos, todos residem em Marabá, todos têm casa própria em Marabá. Ou seja, amam essa cidade, moram nessa cidade, vieram para ficar nessa cidade. Então, assim, muito obrigado, Marabá. Muito obrigado. Isso falou muito importante porque a gente veio de uma época aí que, até bem pouco tempo, os próprios juízes de direito não residiam aqui, né? Residiam em Belém. Então, passava aqui terça, quarta e quinta e sexta-feira viajavam para Belém para rever suas famílias. Isso. E voltavam só na segunda-feira. Então, a gente teve essa época, né? Então, hoje, graças a Deus, Marabá evoluiu, tem, né, suas instituições consolidadas, com magistrados que moram na cidade, promotores que moram na cidade e defensores públicos que aqui residem e que conhecem, convivem com os problemas do dia a dia. Parabéns novamente ao senhor, parabéns a todos que trabalham na Defensoria Pública. Eu agradeço a você de casa. Um ótimo domingo a todos e até semana que vem aqui na TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.